E essa tem tudo para ser uma semana de alta volatilidade para o Bitcoin, para as criptomoedas e para todos os ativos de risco do mundo. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre alguns eventos extremamente importantes que podem mexer diretamente com o preço do Bitcoin e das criptomoedas. Também vou atualizar a análise de sentimento, vou comentar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, galera, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o comentário aí embaixo, seguir a Aperio nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok. E, galera, bora lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. E começando aqui pelo gráfico diário, pessoal, o que está acontecendo aqui, tá? Bitcoin parado, né? Como eu disse na última sexta-feira, quando eu comentei sobre o Bitcoin, estamos aí em uma lateralização, o mercado está praticamente parado, tá? Mas, uma coisa, galera, isso já vinha desde a semana passada, tá? Semana passada foi uma semana de tédio no mercado, só armadilha, o mercado o tempo todo fazendo armadilha. Mas a partir de terça-feira, meus amigos, esperem um mercado volátil, inclusive pode ficar amanhã, a partir dessa segunda-feira, quando os mercados começarem a funcionar globalmente, tá? Galera, gráfico do Bitcoin, tá? O que está acontecendo aqui? Há uns tempos a gente já tem um Bitcoin fazendo aí um possível topo duplo, né? E ele começou a romper, só que ele voltou e aí fica aquela dúvida, né? Se ele vai se manter aqui ou não. Mas em termos de gráfico, a gente consegue ver uma projeção aqui para o Bitcoin lá na região dos 52 mil dólares, tá? Então, Bitcoin tá ainda com esse topo duplo válido, mesmo que ele voltou bastante, tá? Dá para dizer que ele iniciou o rompimento e tudo indica aqui que o Bitcoin deve ir ali na região de 51, 50 e no mínimo aí uns 52 mil dólares o gráfico está dizendo, tá? Mas isso aqui é o gráfico diário. Quando a gente vai aqui para o gráfico de uma hora, não temos um padrão bem definido aqui, tá? Eu, pelo menos, não estou conseguindo ver um padrão bem definido. Alguém pode forçar aqui e desenhar um topo duplo, né? É válido aqui, tá? Ou uma xícara também. Eu acho que um padrão xícara ficaria até mais bonito aqui nesse contexto do que um topo duplo, tá? E o que acontece é que ainda não tivemos a confirmação do rompimento para baixo dessa xícara ou topo duplo que a gente teria aqui, tá? Eu particularmente preferiria considerar um topo duplo. Um topo duplo pode ter um topo menor do que o outro, tá? A questão é que ambos os padrões teriam um alvo aí mais ou menos parecido. Se a gente considerar o topo duplo aqui, por exemplo, ele teria alvo para o Bitcoin lá na região dos 56 mil dólares, tá? Então, assim, é a região que foi o fundo aí do último movimento. Então, se o Bitcoin romper para baixo, essa região aqui dos 60.600 dólares, provavelmente ele vai iniciar um movimento de queda até a região dos 56 mil dólares aí nos próximos dias ou horas, tá? Tainan, então posso abrir uma posição short aqui porque rompeu? Não, tá? Tem que aguardar aqui e ver se ele vai romper para baixo. Eu acho que ele passando ali abaixo dos 60 mil dólares já dá para falar que rompeu e aí ele pode facilmente bater ali nos 56, que é o alvo desse padrão, tá? Então, assim, o que eu tô vendo aqui de nítido, né, para o curtíssimo prazo aí para os próximos dias, é esse padrão, indicando que o Bitcoin pode ir nos 56 mil dólares. Não estou conseguindo ver algum padrão indicando alta nesse momento, tá? Então, para mim, a análise gráfica está baixista. E como eu sempre friso aqui no canal, a gente não pode olhar só para gráfico não, tá? A gente tem que olhar aqui para o que está acontecendo com as bolsas americanas, porque é de lá que muitas vezes vem a direção, tá? Nos últimos dias, o mercado americano está um pouco descorrelacionado do Bitcoin, né? Tivemos alta aí no SP500 nos últimos dias, as bolsas americanas subindo aí, como se não tivesse nenhum problema, né? Como se tivesse tudo ok, se não tivesse nenhuma tensão em termos de aguardar dados macroeconômicos, mas essa semana a correlação pode voltar, tá? Por que eu acho que estava a correlação baixa nos últimos dias? Principalmente porque a gente não estava tendo muitos eventos que impactassem o mercado americano. Ele estava subindo ali com a queda das curvas de juros globais aí, principalmente depois daquele dado do payroll que veio ali abaixo da expectativa, né? Mas nesta semana, meus amigos, vamos ter eventos extremamente decisivos que podem potencializar essa alta e ajudar o Bitcoin a subir ou podem ferrar com tudo. Me refiro aos eventos macroeconômicos, galera. Primeiro, tá? Na semana passada tivemos o dado de inflação da China acima do esperado. Vamos ver se o mercado vai reagir a isso amanhã, tá? Se for para reagir, amanhã, na segunda-feira, a gente já pode ver o mercado reagindo a isso. O mercado pode fazer algum movimento, porque na sexta-feira passada à noite, às 10h30 da noite, quando o dado saiu, os mercados estavam fechados, tá? Então, se tiver que reagir, vai ser amanhã, na segunda-feira. Mas na terça-feira, meus amigos, a semana começa de fato, tá?
A gente vai ter o famoso PPI, Índice de Preço ao Produtor dos Estados Unidos, que é um dado de inflação. E a projeção do mercado é que ele cresça em 0,3% no mês de abril, mês passado, né? Geralmente esses dados são do mês passado, tá? Eles são como se fosse uma foto do passado. E a gente vai ter também, na terça-feira, depois desse evento, às 11 horas da manhã, discurso do Jerome Powell, meus amigos. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos vai estar falando em público e, geralmente, quando ele fala em público, o mercado todo olha para entender o que ele pode estar dizendo, para entender se as taxas de juros vão subir ou se elas vão cair. E, galera, muitas vezes o mercado demora um pouco para interpretar as falas dele, tá? Então, às vezes ele fala uma coisa, na hora o mercado se anima, mas depois o mercado entende que o que ele falou não foi bom. Ou o contrário, tá? Às vezes ele tem um tom mais tranquilo e o mercado entende mal e depois demora algumas horas ali para se posicionar, tá? O que acontece é o seguinte, meus amigos, eu penso que esses eventos vão causar volatilidade. Se o PPI vier acima do esperado, acima de 0,3, a coisa fica ruim, tá? Mas ele pode vir igual 0,3 seu esperado ou abaixo, tá? Inclusive, se eu não me engano, o último veio abaixo do esperado. Tá? Então, se ele vier abaixo do esperado ou dentro do esperado, o mercado pode reagir bem, tá? Então, isso aí é o que vai mexer com o mercado para mim na terça-feira. E por reagir bem, eu digo que o mercado pode subir ali na hora que o dado for divulgado, se ele vier igual a 0,3 ou abaixo de 0,3, que é a expectativa, tá? Então, temos a possibilidade de subir sim, tá? Mas tudo vai depender de como esses dados vão vir e a gente não sabe exatamente como eles vão vir, muito menos o que o Jerome Powell vai falar, tá? O que eu penso que pode acontecer é o mercado amanhã, na segunda-feira, querer fechar posições, tá? Muitas pessoas quererem sair da posição, principalmente depois que o mercado americano subiu por alguns dias. Muita gente pode ter lucrado com esse movimento e falar, olha, você quer saber? Tô ganhando dinheiro, não sei o que vai sair amanhã, não sei se esse PPI vai vir ruim ou bom, não sei o que o Jerome Powell vai falar amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Vou vender, tá? E aí eles podem causar uma queda. É muito comum os investidores causarem uma queda antes desses eventos, por quê? Porque o mercado antecipa, tá? As pessoas não ficam esperando. Se elas acham que vai acontecer algo que pode cair e elas estão com lucro, elas vão vender. E isso acaba provocando queda, tá? Na quarta-feira, meus amigos, às 9h30 da manhã, temos o dado mais esperado do mês, tá? Esse dado é extremamente importante, o famoso CPI lá dos Estados Unidos. E só para contextualizar para vocês, meus amigos, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Desde novembro de 2023, que o CPI, Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos, tem vindo acima do que o mercado espera, tá? A gente teve uma aceleração na inflação lá nos Estados Unidos de novembro para cá, segundo o CPI, o Índice de Preço ao Consumidor, tá? E qual que é o problema disso? A gente está desde novembro, todo mês, vindo esse dado a vir acima do esperado, existe um medo do mercado que amanhã venha acima do esperado. Na semana atrasada, né, o mercado se animou muito com o dado lá do mercado de trabalho dos Estados Unidos que mostrou um aumento do desemprego, porque o mercado entendeu, olha, parece que a economia dos Estados Unidos está começando a desacelerar, isso pode fazer o Banco Central dos Estados Unidos ter que cortar os juros em setembro, e se os juros caem, Bitcoin, criptomoedas e ações ativos de risco sobem, então eu vou me posicionar, tá? Então por isso que a gente teve essa subida principalmente nas bolsas americanas. Só que se acontecer o que aconteceu aí desde novembro, de esse dado vir acima do esperado, a coisa vai complicar bastante para o mercado, porque vai mostrar que a inflação nos Estados Unidos está reacelerando, galera. A gente está falando aqui de possivelmente 6 meses seguidos de inflação subindo forte nos Estados Unidos. E acima do que o mercado espera. Isso aí seria um sinal de que talvez o Fed não pudesse nem cortar os juros em 2024, tá? Então mudaria toda a perspectiva, aquilo que fez o mercado americano subir nos últimos dias, iria por água abaixo, tá? E o Bitcoin, ele não está acompanhando as bolsas americanas nos últimos dias na subida, mas quando cai por causa de algum evento econômico, infelizmente o Bitcoin está acompanhando, tá? Então, por isso que esse dado que vai ser divulgado na quarta-feira, dia 15 de maio, às 9h30 da manhã, é extremamente importante, porque dependendo de como ele sair, ele vai causar uma volatilidade enorme no mercado. Tá? Se vier acima do 0,4% que são esperados, provavelmente a gente vai ver bolsas americanas caindo, tá? Provavelmente a gente vai ver aí o Bitcoin e as criptomoedas caindo forte. Agora, se acontecer dele vir
igual o esperado, que é 0,4 ou abaixo de 0,4, por exemplo, 0,3, 0,2, aí é festa, tá? E o mercado se anima porque o mercado vê que a inflação está batendo com as projeções dele. Mas eu acho que o ideal aqui seria vir abaixo de 0,4, abaixo do esperado, porque 0,4 é um crescimento relativamente forte aí para a inflação lá dos Estados Unidos, tá? Então, se a inflação estiver crescendo em 0,4, ainda está crescendo bastante no mês de abril, tá? É um sinal ruim para o mercado. Então, para mim, o ideal aqui, para o mercado se animar mesmo, seria vir abaixo aí do esperado, tá? Então, o mercado está totalmente ansioso para ver esse dado, não só os investidores de criptomoedas, mas os investidores do mercado tradicional, os presidentes de Banco Central ao redor do mundo inteiro estão preocupados, né? Porque a política monetária dos Estados Unidos impacta todos os outros bancos centrais do mundo. E também às 9h30, como se o CPI já não fosse um dado extremamente chocante para o mercado, a gente também vai ter vendas no varejo, tá? Então, semana, meus amigos, vai ser complicada. Terça-feira, provavelmente, a gente começa a entrar numa volatilidade mais intensa. E quarta-feira é o dia decisivo, é o dia chave. E o pessoal fica me xingando, né? Ai, Tainan, mas toda semana, todo dia você fala que é decisivo, principalmente quando tem coisa ligada à inflação dos Estados Unidos ou Banco Central dos Estados Unidos. E galera, cada dado desse que sai, principalmente de inflação, falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos são importantes porque o mercado está o tempo inteiro apostando se os juros vão cair ou se eles vão subir, tá? Se o mercado entende que eles vão cair, a gente tem alta. Se o mercado entende que eles vão subir, a gente tem queda, tá? E é isso que tá dando direção para o mercado aí há muito tempo, tá? No ano passado, quando a gente começou a ter aquela alta no final de ano do Bitcoin ali, por causa dos ETFs, a gente também estava tendo uma alta no mercado americano. Tá? O mercado americano engatou uma alta no final do ano passado, porque ele começou a ver dados de inflação ali dos Estados Unidos abaixo do esperado, começou a ver a inflação caindo mais rapidamente nos Estados Unidos, começou a ver um discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos que o mercado entendeu que estava sinalizando que poderíamos ter corte de juros em março de 2023, né? Mas à medida que o tempo foi passando, a partir de novembro, a gente começou a ter dados de inflação acima do esperado, tá? Então, a gente viu ali a macroeconomia dando suporte à subida do mercado, tá? Vamos ver se agora a gente vai ter isso ou se a gente vai começar a ver dados aí que sinalizem que o Banco Central dos Estados Unidos vai ter que deixar os juros altos por mais tempo. Isso aí seria uma tragédia para o mercado nesse momento. Não que o Bitcoin vai morrer, mas provavelmente a gente teria uma correção mais acentuada se isso acontecesse. Vamos ver, porque na minha visão esse dado de quarta-feira ele é crucial para a gente entender isso. E indo aqui para análise de sentimento, meus amigos, eu vejo algumas coisas aqui um pouco chatas, tá? A primeira é que o long short rate, por exemplo, ele praticamente não está saindo do lugar, né? Então, fica chato quando a gente tem essa situação, porque se o mercado não está mexendo, se os indicadores de sentimento não estão mexendo tanto, a gente costuma não ter fortes movimentos, tá? O Open Interest aqui, meus amigos, abaixo, ele também não teve crescimento grande nesse final de semana, o que é normal, tá? Final de semana, geralmente, você não tem muita gente abrindo operação, mas amanhã pode ter, tá? Para mim, os indicadores aqui do TRR ainda estão um pouco que neutros, tá? Já aqui nos indicadores da High Block, galera, eu consigo ver liquidez de todos os lados aqui para o Bitcoin, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para tentar entender onde que a gente tem mais liquidez aí nos últimos 7 dias, a gente vê 2 pontos com bastante liquidez. Primeiro, a região dos $60.100 está recheada de liquidez, o que significa que se as baleias conseguirem jogar o Bitcoin lá nos $60 mil, eles podem conseguir tomar o dinheiro de uma galera, tá? Então, eu vejo um risco grande das baleias jogarem. E outro ponto que está com bastante liquidez é ali na região dos $64.600, $64.500, tá? Então, se o Bitcoin subisse ali, poderia pegar bastante liquidez, tá? Agora, não sei, eu acho que tudo vai depender do macro essa semana. Geralmente, quando a gente tem dados macro, eles mexem mais com o mercado do que esses indicadores de sentimento, tá? Se na semana passada os indicadores de sentimento, como principalmente esse mapa de calor da High Block, funcionavam muito bem, porque o mercado estava andando de lado, né? E as baleias aproveitando isso para pegar a liquidez do pessoal, talvez essa semana seja um pouco mais complicada, tá? Porque a gente pode ter muita liquidez de um lado, por exemplo, vamos supor que a gente tem muita liquidez ali nos, sei lá, tá? Tô chutando o valor aqui que não tem, mas nos $50 mil. Aí suponha que chega terça-feira,
o PPI vem abaixo da expectativa e o mercado já se alegra. Aí depois o Jerome Powell faz um discurso sinalizando que pode ter um corte de juros em setembro. Aí o mercado se alegra ainda mais, começa a subir. Aí vem quarta-feira, acontece que os dados de inflação dos Estados Unidos de abril vêm muito abaixo do esperado. Aí, meus amigos, podem esperar uma subida, tá? É um cenário que eu estou traçando, algo que é possível, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é, se a gente tiver esse cenário otimista e tiver muita liquidez abaixo, lá nos 50 mil, o Bitcoin não vai buscar os 50 mil. As pessoas que abriram posição, então, com a liquidação em 50 mil, elas vão ganhar, porque o mercado vai começar a subir, tá? Então, a gente tá refém desses dados, eu acho que eles vão fazer mais preço. Agora, aqui os 60 mil dólares, o Bitcoin tá nos 61 mil e poucos agora, para ele ir ali nos 60 mil e 100 para pegar essa liquidez, não tá muito longe não, tá? Então, vamos ver aí o que acontece nas próximas horas, vamos ver como o mercado americano vai reagir amanhã na segunda-feira. Eu acho que isso vai dar uma dica de direção para o Bitcoin. E temos aqui também que analisar a situação das principais altcoins, tá? Ver o que está acontecendo aqui, né? Quando a gente vai pro gráfico da Ethereum, temos aquelas duas bandeiras de baixas ainda já rompidas para baixo, indicando a Ethereum a 2.500 dólares, tá? Então, para mim, Ethereum tá com tudo para ir buscar os 2.500 dólares aí nos próximos dias ou talvez semanas, tá? Mas ela já bateu aí 2.900 dólares, o alvo 2.500, tá bem mais perto dos 2.500 do que dos 4.000 agora, né? Então tá bem fácil aí para Ethereum buscar esse alvo, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar, galera, Cardano, tá? Cardano para mim tá na beira do precipício. Se o mercado cair, se acontecer uma queda nessa semana, mesmo que seja em uma antecipação aos eventos macroeconômicos, ela vai formar um topo duplo com alvo lá nos 26 centavos de dólar, tá? Ainda não rompeu, ainda não dá para afirmar, não confirmou, mas pode acontecer, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar é a Matic, tá? Matic tá numa situação parecida, começou a romper um topo duplo para baixo, o alvo tá ali na região dos 50 centavos de dólares, tá? Eu vejo a Matic facilmente indo buscar os 50 centavos de dólares se o Bitcoin não começar a subir logo, tá? Outra criptomoeda aí que o pessoal ama, né? E é uma das que tá com o gráfico assim mais forte, tá? BNB, galera, BNB parece estar fazendo o triângulo ascendente. Se ela conseguir romper a região ali dos 630 dólares, ela vai romper para cima o triângulo ascendente. Só que ainda não foi confirmado, tá? E a gente tem que ver como que o Bitcoin vai reagir, porque se o Bitcoin cai, por exemplo, para 56 ou principalmente para 50 e mil dólares, ele pode acabar fazendo com que a BNB descaracterize esse triângulo ascendente, tá? Mas, por enquanto, o gráfico da BNB tá dando sinais. Se ela romper os 630, ela pode facilmente ir nos 830, que seria o alvo aí aproximado desse triângulo ascendente, tá? Então, BNB tá com um gráfico forte. Vamos ver aí se o Bitcoin vai ajudar, né? Vamos supor que os dados venham bons nessa semana aí, na terça-feira e na quarta-feira. Aí, provavelmente, a BNB poderia romper isso daí e engatar uma alta, tá? É uma das moedas que está com o gráfico mais bonitinho agora das grandes moedas aí que existem no mercado de criptomoedas, tá? XRP, galera, segue na mesma, tá? Em cima de um suporte importante ali na região dos 50 centavos de dólar. Se romper esse suporte para baixo, ela pode facilmente buscar ali os 34 centavos de dólar, tá? Por enquanto não rompeu, tá ali esperando para ver se o Bitcoin decide o que vai fazer ou não em relação àquele topo duplo gigante que ele formou nos últimos meses, tá? E a outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, Solana, galera. Além da BNB, a Solana é uma das que está com o gráfico mais bonitinho. Tá caindo hoje, caiu nos últimos 2 dias, né? Mas se a Solana conseguir romper a região dos 160 dólares, ela pode formar um fundo duplo com alvo nos 200, tá? Ainda não dá para dizer que rompeu, né? Ela tá ali presa, mas eu penso que se os dados macroeconômicos vierem bons nessa semana, a Solana e a BNB são as altcoins grandes do mercado que podem dar oportunidades, tá? Elas podem romper padrões interessantes e fazerem movimentos interessantes, tá? Mas eu acho que está dependendo muito desses dados macroeconômicos, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que o pessoal sempre fala dela, né? A VAX, o pessoal sempre quer saber o que está acontecendo com ela. A VAX, galera, tá ali para formar um topo duplo, tá? Ainda não formou, para mim só forma se ela romper para baixo a região dos 27 dólares, tá? Ainda não rompeu, se romper o alvo é nos 14, tá? Ela tá bem longe, na verdade, tá nos 33, né? Teria que ter uma queda muito forte no mercado para a VAX e buscar aquela região. No geral, ela não consigo ver padrões aí muito sólidos aí para a VAX, tá? Ela não rompeu nada ainda nos últimos tempos, tá? Outra criptomoeda aí que o pessoal sempre quer que fala dela é a NEAR, tá? Deixa eu olhar aqui o gráfico da NEAR, é outra que parece estar fazendo triângulo ascendente. Então, eu tenho a seguinte visão, galera, moedas que podem ser boas para shortar se a gente tiver dados ruins
nessa semana, na terça e na quarta-feira. ADA, Cardano, Matic tá com gráfico feio, né? Então essas duas aí para mim estão muito fáceis assim de shortar caso a situação do mercado fique ruim, tá? Moedas que estão boas para abrir posição long se os dados macroeconômicos vier bom. Primeiro, BNB, tá com gráfico muito bom. Outra criptomoeda com gráfico bom é a Solana, tá? Ela pode romper aquele topo, aquele fundo duplo para cima e aí projetaria uma alta muito boa. E outra é a NIAR, tá? Que parece estar fazendo um triângulo ascendente. Se a NIAR romper para cima esse triângulo ascendente, né, a gente pode ter um alvo para a NIAR ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, o alvo seria na região de $16, tá? Então, uma subida muito boa, né? Então, são moedas para você ficar de olho aí se você quiser pegar eventuais dados macroeconômicos bons dos Estados Unidos, tá? E para os dados ruins, eu acho que o bom é shortar, apostar na queda naquelas moedas que estão com gráficos mais fracos, como a Ethereum, a Cardano, a Matic, tá? São moedas que estão com gráfico aí sinalizando mais queda, tá? No mais, pessoal, é isso. Desejo uma excelente semana a todos. Um excelente Dia das Mães para as mães que acompanham aqui o canal Criptográfico. Né? Desejo que todas vocês tenham muitas felicidades aí com os filhos de vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. No mais, pessoal, um ótimo domingo. Até mais. Tchau.